Olá, bem-vindo a mais um podcast Corpo, Alma e Espírito. Meu nome é Paula Pimenta, gente, e eu tô cada vez mais animada com os convidados que eu trago aqui. Hoje eu trago uma amiga muito especial. A gente se conectou alguns anos atrás e é engraçado porque às vezes você acha que vai ser só em determinado momento, mas a vida foi, né, nos colocando em lugares juntas, fazendo coisas juntas que até agora a gente ainda está desvendando. E às vezes as pessoas me perguntam assim, Paula, mas com quem é que você troca ideia, que é sua mentora, quando você precisa de ajuda? E eu sempre apresento ela como a minha mentora, porque é verdade, eu quando tenho algum BO de trabalho, é pra você que eu falo, amiga. Então, bem-vinda a esse podcast, Débora, amiga de coração. Eu vou pedir pra você começar se apresentando. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui. Essa história é interessante, né? A gente pode até falar depois Com da nossa certeza. história, como a gente se conheceu mas bom, sou Débora Toschi. Toschi não é japonês, é italiano. Desde pequena tive que aprender a explicar o meu sobrenome, mas sou psicóloga de formação, trabalhei no mundo corporativo muitos anos como executiva de RH, depois fiz transição para trabalhar com desenvolvimento de liderança, voltei para o consultório por um tempo e hoje o meu foco está em mentoria de líderes, né? E a parte de treinamento de inteligência emocional, enfim. Então, Tá vendo? Assim, é isso. natural É eu natural. te procurar, eu trazer os BOs, né? E isso já tem tempo, né? Já tem algum. Já Sempre tem. que eu tenho umas transições, me Eu chama acompanho um amiga, pouquinho de acompanho. perto. Bem de perto, É. né? Mas Bem. é mais no lugar da amizade, né? Não é profissionalmente falando numa Isso. É. sessão, mas é a vantagem de ser amiga, Sim. certo? Então, eu tenho Isso. que usar. E tem uma coisa muito legal, assim, que a gente pode contar aqui, é que já tem um ano, vai fazer um ano, né? Que a gente lidera Ah, juntas. sim. Mas a história começou. Vamos falar dessa história? Eu Vai, acho conta legal aí. essa história, porque tem a ver um pouco com o que a gente vai falar aqui Uhum. das conexões, né? E conexão de alma, conexão de espírito. E a gente se conheceu em 2022, Uhum. mas a gente não era amiga. E aí um belo dia você me manda uma mensagem falando, né? Olha, você pode vir aqui na minha casa, que eu tenho uma conversa que eu queria fazer com você. É de Deus. E eu simplesmente falei, tá bom, eu sei. E dali a gente começou uma conversa e a gente viu quanto que tinha em comum em coisas que estavam no seu coração e no meu também. E a gente começou o nosso primeiro grupo, né, de mulheres, que foi Era incrível. 6, 7. Mulheres Sem É. Limites, que foi genial, foi uma experiência incrível. E dali a gente não tinha ideia que outras coisas que iriam acontecer e a nossa amizade. É isso. E hoje, aí você não falou, lideramos juntas, né? Sim, O grupo de oração da nossa igreja com mulheres, porque eu acho isso. que o que nos une, além, né, da nossa origem em Cristo, Sim, é esse propósito de ajudar mulheres, é esse isso. propósito de destravar mulheres, de trabalhar a identidade, de ver mulheres evoluindo. Sim, Eu acho que é essa conexão é, para um propósito comum. exato. E é tão melhor caminhar junto, não é? Muito melhor. Nossa, não, só porque às vezes, assim, ó, as pessoas estão aí, né? Pessoas estão escutando a nossa história e já tem uma ideia do que quer fazer, de algo. Sim, É tão difícil começar sozinho, e eu sim, acho que naquele momento poder ter te ligado e você ter dito sim, e ali a gente ter começado algo embrionário. Também tem isso, muito. né? São sementes. Sim, Eu tenho visto muita gente falando assim, ah, porque Deus me deu tal projeto, tal promessa, direção, direção. Eu, que bom, né? Assim como também ele me deu e te sim, deu, mas não necessariamente é para amanhã. exatamente. Existe uma construção. E eu acho que nós temos uma história juntas aí de 4 anos já, Sim, construindo esse caminho, que muitas a gente não tem um mapa. não. Ai, queria o mapa. Ia ser tão mais fácil, talvez, né? Nossa, por onde ir, que dia fazer, o É, que fazer, é, como fazer, é. né? Então, assim, a gente não tem um mapa, a gente sabe o que arde no coração, esse desejo do que fazer, mas o como fazer, quando,
mais detalhes, com quem, a gente não tem tudo isso. E a gente Não. vai descobrindo juntas, porque aí você Sim. troca ideia. Eu acho que esse é o lugar de ter conexões. Exato. E Deus é tão bom, que uma coisa que eu tava pensando aqui, que muitas vezes a gente fala assim, eu só tenho amizades de quando eu era criança. Uhum. Né? Eu, Paula, vou ser bem sincera, como eu mudei várias vezes quando eu era criança, eu não tenho amizades de quando eu era criança, a não ser meus irmãos e primos, que são muito primos, Sim. né? Mas eu, assim, não me lembro de amizades de quando eu tinha 10 anos, 12 anos, eu Uhum. não carrego essas amizades para minha vida. E ter vindo para São Paulo sem nenhum parente, né? O Eric também, a família dele, ninguém é daqui. E ao longo dos anos ter construído amizades depois de uma certa idade, que a gente acha que é difícil, eu Sim. vejo muita bondade de Deus, Muita. né? Porque tem muita gente que fala, eu não consigo construir relações É. com a idade que eu tenho hoje mais velha. Sim. E eu acho que é tão bom quando a gente se abre para as possibilidades que existem, né? E são temporadas também, não são? Sim. Tem pessoas que vão acompanhar a gente para sempre, né? Tem pessoas que vêm para algumas estações, né? E tá tudo bem, Uhum. faz parte, mas eu espero que a nossa seja Aguarde para que sempre. vocês ainda verão muitas coisas. Eu com a Débora aqui fazendo, né? Porque a gente já tá aí, ó, rabiscando Já. próximas etapas, né? Muito bem, vamos começar aquecendo aqui, porque quando a gente fala de inteligência emocional, vou só fazer um adendo que eu outro dia contei pro João Paulo, meu filho. Uhum. Contei não, né? Trouxe a minha visão de que talvez a competência talvez não, na minha opinião, a competência mais importante para alguém no mundo, e aí eu vou detalhar no mundo dos negócios, no mundo do business, no mundo corporativo, mas talvez no mundo, Uhum. é a inteligência emocional, o equilíbrio emocional. Uhum. Sim. Porque a pessoa pode ter cursado Harvard, melhores Cambridge, Brown, falar 10 línguas, 10 Sim. idiomas e surtar numa reunião. Sim. E não conseguir aguentar a pressão. E aí coloca tudo a perder, né? Porque não consegue ter esse lugar de estabilidade, de equilíbrio para lidar com as várias coisas que vão acontecer. Sim. E essa é a sua área hoje de atuação. Então, conta mais um pouco sobre o que é essa história de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela tem várias camadas, né? É que a gente fala muito da inteligência emocional, às vezes sem entender as camadas que compõem isso e como a gente usa na vida. A gente lê o tempo inteiro, como você falou, o ranking todo ano sai, né? O ranking das principais soft skills, daquilo que os líderes têm que ter, e lá tem várias coisas, gestão de conflito, comunicação, a famosa empatia, que também faz parte da inteligência emocional. Então, é um grande guarda-chuva, né? E pegando o que você falou, eu acho que não só às vezes a pessoa não vai se segurar, e cada vez mais a gente está vendo isso acontecer na vida, no mundo corporativo, dos negócios também, só por aquilo que ela conquistou numa carreira acadêmica ou num currículo que ela tenha profissional, né? Porque o que sustenta, na verdade, não é só isso pode ser porta de entrada. E no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais o tal do hard skills, que é essa parte do conhecimento técnico, né, ou acadêmico, ele é muito fácil mais fácil de você adquirir, né? O que te destaca, o tal do plus, é aquilo que você carrega dentro de você no comportamento. E no comportamento está ligado à inteligência emocional, dentro desses vários fatores aí. E aí, quando você fala camadas, porque agora também quero aprender, né? Quando você fala camadas, você tá falando de inúmeros soft skills ou não? Isso, Tá. Então, esses que eu mencionei fazem parte das camadas. Tá. E aí, se a gente for olhar quais eu tenho, quais me ajudam para, por exemplo, ter isso que você falou, ter equilíbrio na gestão das minhas emoções, ter o famoso, né, falado autoconhecimento, né, que a gente vê em vários lugares. Não, tem que ter autoconhecimento, tá, para poder administrar tudo da melhor maneira, né, de maneira equilibrada. Uma pessoa que chega para você e fala, eu quero desenvolver minha inteligência emocional, por onde começa? Então, na verdade, a gente vai entender as dores, porque todo mundo é bom
em algumas coisas e às vezes não manda tão bem assim em outras, né? Então eu gosto de começar mais pelas dores. Então, assim, o que aconteceu ou está acontecendo para você, de repente, buscar um treinamento de inteligência emocional, ou de liderança, ou uma mentoria, ou um coaching, ou até uma terapia? Geralmente, assim, dificilmente, não vou dizer dificilmente, mas a grande maioria não vem pelo amor. Tipo, ai, eu quero me desenvolver, eu quero melhorar. Vem pela Que é uma dor. pena, né? É uma Porque pena. poderia começar lá atrás, né? Exatamente, é uma pena. Então, aí eu vou tentando entender, assim, me conta um pouco do seu momento, tal, e ali a gente vai percebendo. Então, tem alguém que, por exemplo, plano de carreira, tem um belo currículo, como você falou, mas eu não estou conseguindo daqui para frente avançar. E aí você vai descobrir que não é sobre currículo, né? É posicionamento, por exemplo. Ah, por que você não se posiciona? Ah, porque eu não estou trabalhando a minha comunicação. Ah, mas porque o meu ambiente é um ambiente muito de pressão e eu não gosto de trabalhar com conflito. Aí você fala, opa, gestão de conflito aqui. E aí você vai para ver aquilo que está realmente não favorecendo aquela pessoa de avançar em algo que ela queira e como ela pode, não com o que falta, mas com o que ela já tem, Tá. né? Isso Ah, isso é também ótimo. é uma estratégia. Porque a gente vê, às vezes, Porque o muito o que que falta, falta, né? assim, o que falta é sempre um lugar mais difícil de você encontrar, porque ele tá faltando, vai te demandar Exato, mais energia exato. desenvolver isso, Aham. né? E aí dá um sofrimento, parece que eu nunca vou sair daquele Isso. lugar. Porque, né, determinado tempo da vida, ai, já tô velho, já tô velha. Agora não dá mais tempo de desenvolver Aham. essa parte, não. E é um erro, né? Na verdade, a gente tem que conhecer as nossas fortalezas, porque elas vão nos alavancar para minimizar. Às vezes não vai realmente desenvolver como outras pessoas de repente têm, mas você vai minimizar aquela falta, você vai saber compensar isso numa gestão de Tá. equipe, por exemplo, com quem você coloca no seu time, né? Então, e às vezes se reconhecendo, porque eu vejo em muitas pessoas que vêm para esse trabalho de autoconhecimento, na parte de inteligência emocional, enfim, um reconhecer. As pessoas, às vezes, elas passam por tantas coisas na trajetória delas que elas esquecem no que elas são boas, sabe? Então, muitas vezes eu também, ali nos primeiros encontros, me conta um pouco da sua história, né? Eu gosto muito de ouvir histórias, é uma coisa que eu me interesso, histórias de vida, de superação, enfim. E aí a gente vai vendo na história e fala assim: uau, mas você já passou por isso, passou por aquilo, mas olha aqui, mas o que que você fez? E da onde você acha que veio tudo isso? De você. E aí você vai meio que descortinando aquilo para a pessoa e ela fala: nossa, eu nem às vezes lembrava mais, né? Então, E qual é hoje, assim, né, das pessoas que que passam com você, que já passaram, o que que você vê, assim, que é uma dor mais comum? a dor mais comum, eu vou dizer uma coisa que muitas pessoas devem passar por isso. Ah, eu não gosto de ser político. Ah, tá. Então vem falar da empresa que está ou do gestor que tem, e eu não avanço porque eu não sou essa pessoa de ficar bajulando ninguém, e é só assim que no lugar que eu estou é que eu vou conseguiria avançar, mas essa pessoa não sou eu. Aham. E aí a gente vai nas camadas e a gente vai mexendo com algumas crenças, porque não é sobre não ser político Político. ou ser político. É você ser estratégico. É você saber jogar o jogo. Ah, mas eu não quero jogar o jogo. Bom, se você não quer jogar o jogo nesse lugar, tá na hora de mudar de campo. Porque naquele lugar vai existir uma formatação, uma cultura, né? Que a gente tem que respeitar enquanto estiver ali. Então, mas eu sempre cutuco. Antes do plano de fuga, porque às vezes é mais Tá. fácil você partir para o plano de fuga. Vamos olhar um pouquinho melhor, porque vai que isso acontece no próximo capítulo, e aí não é sobre o lugar, é sobre você. Então vamos garantir o que é sobre você? E aí as pessoas vão entendendo isso, e aí elas vão percebendo que é algo que elas não se posicionam.
E se diminuem por algumas questões aí pessoais. E eu gostei da palavra assim, e não são estratégicos, né? Porque Exato. não é assim, primeiro que eu acho que o nome político, né? Eu não sou político ou Uhum. politicagem. É só porque você pega uma palavra que já é deteriorada Isso. para justificar você não fazer, porque não é política. Ali dentro não tem eleição. Então começa por aí. É, não é Né? uma Por que que é política? Não é campanha. uma campanha, É. não tem um cargo público. Então Sim, começa que nem é a palavra correta. exato. Então as pessoas trazem só para ficar tão feio e justificar o posicionamento delas, de não quererem repensar a estratégia delas Exato. de comunicação, de liderança, de posicionamento. E aí é mais fácil eu colocar a culpa no outro, Sim. né, do meu fracasso ou insucesso Uhum. ou frustração, do que entender que eu poderia ter feito de uma maneira diferente e chegado num resultado melhor. Exatamente. Porque existem inúmeros caminhos. Sim. E muitas vezes aqueles que vão. É igual um jogo mesmo, né? Eu sempre falo assim: você jogar bem esse jogo corporativo, né? Uhum. Imagina um tabuleiro que você tem inúmeros caminhos ali naquele Uhum. jogo para chegar até o fim. Exato. Quem sabe jogar vai chegar mais rápido. Exato. Quem não sabe vai ficar patinando, Sim. tentando encontrar, muitas vezes batendo com a cara na parede, na Uhum. porta, porque não soube entender como funciona. Exato. Exemplo, leitura de ambiente. Isso. Eu falo assim, ó, compreender seus interlocutores. Isso. Tem gente que gosta de começar pelo fim, Exatamente. pela conclusão. E aí, ou, por exemplo, no meu caso, eu sou rápida, não vem comigo uma história longa. Eu vou Uhum. dormir se você me contar uma história longa. Diferente, você gosta de ouvir todos esses. Mas pensa no trabalho. Sim. A pessoa entregou o que ela tinha que entregar e ela começa contando tudo que ela fez para chegar lá. Não, começa do fim. Depois você conta se eu tiver interesse. Essa leitura de quem é meu interlocutor, com quem Sim. que eu vou falar, como eu falo. Exato. Isso é sabedoria, Exatamente. não É é ser política. estratégico. É isso. É ser estratégico. Porque aí a gente começa a lidar com as situações reais e eu falo assim, tá bom, como é que você se preparou para essa reunião? Né? Como que você está se preparando para falar com o seu gestor, para propor alguma coisa, né? Você já sabe como ele gosta de receber as informações? Como ele é um cara mais sucinto, mais go, é um cara mais pausado, analítico, gosta, né, do detalhe, porque você tem que saber qual é a linguagem que ele se conecta. Não dá para você usar uma como padrão para tudo que você faz e usar a mesma com todo mundo, porque as pessoas não são iguais. E esse é um erro comum, por exemplo, você é bem sucedido num lugar ou numa empresa ou numa posição, e aí existe uma mudança, que é normal. Sim, Ninguém fica, né, bem sucedido muito tempo num lugar sim. só. A pessoa usar as mesmas estratégias e dar errado. Ou demorar mais. Então, isso às vezes me intrigava, sabe? Quando eu estava como gestora de RH, e a gente participa muito de reunião de board, né? Na hora de definir os high potentials, tal, não sei o quê. Tudo bem, a gente vai vendo as manobras, tem várias nuances, mas às vezes apareciam nomes ali que eu me perguntava, mas por que esse cara não tá? Porque eu sei que ele é bom. Eu sei que ele tem uma bagagem. E aí depois você vai investigar, é aquela história, ele tem um ótimo currículo, ele tem uma ótima experiência, ele até performa muito bem, mas alguma coisa no posicionamento dele está faltando. E aí ele não avança mais. Então, a gente vê isso muito acontecer e não é só no nível de quem está começando uma carreira de liderança. Às vezes eu atendo pessoas que já estão numa cadeira de diretoria, que aí são outras questões que você enfrenta, né, nesse nível de maturidade, mas que ainda empacam em algumas coisas assim, de dificuldade mesmo. E às vezes vem lá com a ideia do plano de fuga. E aí o meu papel fala, não, porque você tem que marcar o gol aí onde você está agora, para validar quem você é, para você ir para o próximo nível. Até porque é mais fácil você, já conhecendo o ambiente que você tá, as pessoas que você tá, Sim. ajustar e acertar, do que começar tudo Sim. do zero e ter que aprender tudo de E novo. se provar, né? E assim, ó, eu já tive, sendo bem vulnerável, assim, momentos que eu queria fugir. Quem nunca, né? Ai, obrigada. Quem nunca? Todo mundo passa, né, gente? Todo mundo passa. Aliás, vou contar aqui uma história, só porque é interessante, né? Sempre tem que ter um testemunho, assim, tipo, eu me lembro, quando eu fui da Danone pra Natura,
eu já estava tão saturada, né? Já fazer 9 anos na mesma empresa, com os desafios, com tudo que estava acontecendo ali. Normal, isso Sim, também, natural. sim. Que eu tava assim, muito desesperada para o movimento. E aí, eu me lembro que a pessoa da RH da Natura marcou comigo. E ela marcou por telefone, eu entendi que era presencial. E pensa, eu tava tão ansiosa, peguei o carro, fui para Cajamar, longe, longe. Nossa, chegou lá, ela falou: "Ai, podia ter sido online". Eu só quero sair de lá. Esse era o meu nível de. E aí eu lembro que ela começou a explicar os benefícios que eu ia ter, né? O quanto que eu ganhava. Não, quanto que eu ia ganhar lá. Uhum. E não era diferença nenhuma. No final, para ela falar assim: olha, é igual. Onde eu assino? Então, assim, é natural esse Sim, sentimento de cansei por inúmeros motivos, cada um pelos seus motivos. sim, A gente querer ter uma rota de fuga, que eu acho que em determinados momentos, isso também te ajuda a se movimentar, para você não ficar na zona de conforto. com certeza. Hoje, tendo muito mais maturidade e conseguindo avaliar a história já passada, eu entendo que foi um lugar de falta de maturidade, de não ter tido tranquilidade para fazer uma boa negociação. Uhum. Não foi a falta de maturidade de sair, mas foi de não negociar bem a entrada, né? Eu Uhum. poderia ter tido mais sangue frio ali para conseguir Sim, ser mais estratégica sim. e não parecer tão desesperada. Uhum. Mas tudo bem, passou, fica como experiência. Então, eu acho que é muito natural em momentos de pressão, em momentos de feedback que a gente não gosta, né? Em Sim, momentos de comparação, porque as empresas é meritocracia. exato. Então, é um jogo o tempo todo. Eu falo, difícil não é chegar no primeiro lugar, difícil é ficar no primeiro É. lugar, ficar ali nos tops, no high potential, Sim. na inbox, não importa a Aham. matriz que a empresa usa, né? É, então, e momentos que a gente vive na vida pessoal que podem impactar o trabalho, né? Uhum. Então, Sim. é normal, não se sinta aí, se você tá ouvindo isso achando que tá É. errado, né? Mas existe, e eu quero, né, voltar nisso porque eu acho que talvez é uma chave importante. Eu acho que existe o tipo de mentora que você é, né? Porque na minha época eu nem sabia que existia. Então, E que você pode trabalhar antes do problema acontecer. exato. Prevenção. É. Porque eu falo assim, gente, a melhor coisa que pode ter para o seu desenvolvimento é você trabalhar o antes. Por quê? Porque se você vai num problema, tipo, eu tive problema, não aguento mais o meu gestor, não aguento mais aqui, tô desencaixado, desencaixada, tal, ou numa demissão que você não estava esperando. A sua temperatura de exposição em vários fatores não vai estar a mesma quando você está lá na sua vida cotidiana, com tudo teoricamente andando bem. Uhum, Então, lá você tem mais disposição mental, lá você tem mais disposição emocional, uhum. lá você tem mais disposição financeira para você Tempo. investir tempo. Uhum. Então, por que não, né? Planejar, olhar e ter esse tempo para você também, né? Eu acho que é quase tentando fazer uma comparação, por exemplo, psicólogo, terapeuta, as pessoas iam muito quando o problema já tinha acontecido. E Sim. hoje a gente vê as pessoas ficando anos, crianças começando novinhas, indo para terapia, Uhum. psicólogo, porque a gente desmistificou esse lugar de que é só para quem tem problema mental, não tem nada a Exato, ver com isso. Assim como uma mentora de carreira ou um mentor de carreira. A exato. gente também desmistificar de que, é quando eu estiver precisando, não tiver emprego, aí eu É. procuro. Ou quando a empresa me dá. Eu Boa. vou fazer porque a empresa. Não, a empresa tem que pagar para mim. Um dos meus Hum. motivadores para ter esse papel hoje foi por estar do outro lado da mesa e saber, gente, você também, como executiva, sabe qual é a porcentagem de pessoas que vão ter esse benefício que a Mínimo. empresa vai dar. Eu nunca Mínimo, tive. mínimo. Eu também não. Nunca Todas as tive. mentorias que eu paguei foram do meu bolso. Entende? Então, por quê? Porque eu via que algumas coisas não estavam indo bem e eu queria uma ajuda profissional para destravar aquilo e avançar. Hum. Então, um dos motivadores do meu trabalho, até por atender muito pessoa física também, é isso. Porque você precisa, e não é papel do líder. Tem coisas que não vai dar para você dividir com o seu líder. Não Uhum. é papel do RH. O RH não vai fazer isso por você. E às vezes até no ambiente de terapia, você pode trabalhar algumas coisas, mas vão ter alguns limitadores. Então, assim, buscar alguém que
já avançou ou já esteve em lugares em que você esteve, e Uhum. entende esse jogo, gente, a gente ganha em velocidade assim absurdamente. Eu não tinha esse nome quando eu fiz a primeira vez. Não vou falar os anos, mas já eram anos 2000. A gente já Abafa. passado o bug do milênio. Tinha nome de counseling. A Tá. parte de coaching, né, e mentoria, que hoje está super, né, falado, tal, não existia, era o aconselhamento, Tá. muito conhecido nos Estados Unidos, mas eu tinha uma amiga próxima que fez esse trabalho e eu estava num momento de carreira assim, que eu fiz um desvio de rota, saí do RH, fui para trabalhar com consultoria de negócios e assim, me ajudou muito, porque eu desenvolvi muitas coisas no olhar de consultora, idioma, trabalhei com grandes empresas, tal, mas depois eu queria voltar para o RH, porque eu não estava mais feliz fazendo o que eu fazia. E eu falei, poxa, como eu faço para me apresentar para o mercado, contando a minha história, que teve um capítulo importante, mas eu não estou mais na área que eu quero voltar. Como que faz isso? E aí, na época, eu fui buscar um counseling e passei pelas 10 sessões, tal, e ela foi fazendo esse trabalho parecido com o que eu faço hoje, até que eu me formatei para de novo ir para o mercado, mostrando o que eu tinha, não que estava faltando dos anos que eu fiquei fora de RH, mas o que eu tinha conquistado, fora o que eu já tinha antes, e voltar para onde eu queria estar. E aí eu consegui. Então, eu ganhei uma velocidade absurda, mas ninguém pagou. Foi uma decisão, Foi um né? investimento, Exato. assim, ó, você encurta tempo, encurta caminho, sai com uma estratégia, porque muitas vezes com a gente mesmo, não consegue estruturar Não. e não consegue desenhar caminhos, né? Por isso que eu falo que no final a nossa amizade me ajuda muito, que eu vou lá e falo, aí ou você valida, ou você traz um outro É. caminho, né? E eu trago É, para você coisas também, né? é uma A gente troca, é troca. uma troca, gente. Veja, não abuso só dela, é uma troca aqui, né? A gente se E é muito bom. complementa. Mas nesse lugar de poder ter alguém que te ajuda a estruturar para você não ir perdido atirando. Porque às vezes você gasta tanto tempo e É. energia tentando sozinho É. e teria alguém que consegue organizar tudo isso. Eu quero ir para uma pergunta aqui. Vale. Homens e mulheres que você atende, qual é o principal ponto das mulheres nas mentorias? Ai, das mulheres, ai, nós somos com tantas coisas, temos tantas coisas em Escolhe, nós. começa pelo primeiro, assim, que você vê que não necessariamente em quantidade, mas que a gente poderia se aprofundar aqui. Eu acho. Vou pegar uma situação hoje fresquinha, de uma pessoa que eu conversei um pouco antes de vir para cá. Às vezes, a dificuldade de se apropriar daquilo que você carrega. Explica Então, mais. assim, a pessoa falou o seguinte: eu não sei porque que eu não estou avançando, eu ainda não consegui entregar resultado. É uma pessoa da área comercial, então tem uma pressão muito grande, e aí começa a comparação, mas ao mesmo tempo eu recebi um monte de feedback do diretor tal, do cliente X, do cliente Y, eu só olhando, 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 falei, tá, e por que que mesmo assim você está frustrada? Se você está recebendo feedbacks bons, né, e orientação daquilo que Hum. ainda falta. Porque tá difícil, né, de escutar no que você é boa e você mesma acreditar. E aí deu aquela parada assim, e aí, eu acho que eu ainda tenho dificuldade de assumir esse lugar. Parece que sempre está faltando algo. Então, às vezes em nós, né, mulheres, tem aquela sensação mais Da falta? da falta. Eu acho que pelos múltiplos papéis que as mulheres têm, e dependendo também do ambiente que veio, né, o quanto ela foi aí encorajada ou não, a gente vai muito pro fazer, esquecendo do ser, que a gente às vezes já tem, mas não enxerga com nitidez. E não enxergar com nitidez o que você é, né?
vai às vezes muito atrapalhar você, porque nesse caso, felizmente, ela tem pessoas por perto nesse ambiente profissional que validam, né, as coisas boas, as entregas, as competências, tal, mas nem sempre é assim. E aí, se a gente não tem, como faz? Se nós mesmas não acreditamos naquilo que a gente carrega. Esse é um ponto importante, né? Se eu começo a duvidar da minha capacidade de fazer, entregar, executar aquilo que alguém acreditou, que alguém acreditou, Sim. né? Ali mesmo eu já não vou entregar, Exato. porque, né, no final, o que acontece é aquilo que eu penso. Exato. Então, se eu penso que eu não dou conta, eu não vou dar conta. Exato. E às vezes eu transpareço, né? Tal da síndrome da impostora, que muito foi falado, né? Ainda se fala, não fala? Ainda se fala bastante. Mas a síndrome da impostora é exatamente isso. Eu acho que eu tenho essa insuficiência, né? Eu faço, mas não é suficiente. E às vezes essa insuficiência não tá vindo do ambiente. Porque às vezes eu pergunto, tá, mas essa exigência, essa pressão, essa perfeição, é o seu gestor que tá te pedindo? Às vezes tem, tá? É outro território. Mas às vezes não. Não, mas é porque tal coisa eu não fiz, porque tal coisa eu falhei, porque tal coisa. Eu falo, olha, geralmente a síndrome da impostora, que é muito alavancada pelo perfeccionismo, é um escudo que está escondendo alguma coisa. E aí a gente precisa descobrir o que é. Porque é uma coisa muito errada que falam também. Ah, a pessoa que é perfeccionista é porque ela é falha, é porque ela quer parecer, né, muito outstanding. Não, gente, nem sempre. Às vezes é exatamente um escudo que foi criado ali no comportamento dela, né, de buscar essa perfeição por uma insuficiência que ela acha que tem, né? Ou que ela fica se comparando. A gente vê muito isso entre nós, né, mulheres também, a comparação. Eu fico me comparando com uma outra fala, com uma outra se veste, com uma outra se posiciona, com o resultado da outra. E isso não é saudável, né? Nossa, é muito difícil, né? Porque, assim, primeiro que já é comprovado já que quando uma mulher, por exemplo, olha um perfil de uma vaga, ela acha que ela tem que estar sobrando para ela, não é isso? Isso. Tipo, nossa, check, 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 check. Deu 100% e ainda vai encontrar alguma coisa que ela acha que tá faltando, que é o olhar da falta. O homem deu 3 checks e tô pronto. Gol! Gol! Eu sou ótimo para essa cadeira. Não é? Assim, uma vez eu li uma pesquisa que falava sobre isso, né? Que a mulher, ela precisa estar muito segura. Isso. Para poder. Só que assim, se a gente for esperar tudo tá construído perfeitamente pra gente dar o passo, vai dar. Nossa, não vai dar. Não vai conseguir. Ou vai dar muito pouco, ou vai perder oportunidades, né? E é bem isso, assim, no lugar, às vezes vem, mas isso aqui não é, uma habilidade extra? Por que você está olhando exatamente o que. Não, se tiver, vai ser bom, né? No perfil tal. Mas o resto você tem. Não, mas e se? Não, mas no e se você vê depois. Né? Isso aqui tem quantos por cento, né? Isso a gente às vezes até leva para uma questão quantitativa. Tem lá uma dica, né? Para quem, dá dicas aí, dá dicas práticas. Tá olhando uma vaga, tá lá almejando um novo passo, tal. Olha lá os requisitos, sei lá, tem 10 requisitos do que o perfil pede. O tanto que você tem dos 10, você vai saber o seu nível de porcentagem de aderência para ser chamado para aquela posição. Então, de 10 eu tenho 8. 80%. Maravilhoso. De 10. Nota 8 passa na escola. Exatamente. Bem. Gente, tá bem na fita, né? De 10 eu tenho 5. Ok, 50%, mas ainda vale a pena. Mas e se tem menos, Débora? Bom, você pode até se candidatar, mas sabendo que a possibilidade é menor e tá tudo bem. E vai ter a próxima que você vai estar melhor. Mas vá. Essas pessoas têm nessa coisa de antecipar resultado. Isso é do homem e da mulher, botar o e se na história. E aí já sofrer por antecipação. E às vezes não tentar. Eu já peguei pessoas que, tá bom, traz para mim possibilidade, você tá avaliando. Vamos olhar. Não. Tá, e isso? Mas me conta, aqui, né, jogo da verdade, você não precisa, né, se envergonhar se tem ou não tem habilidade e tal. E aí a pessoa tá quase gabaritando, como você falou, e não mandou por quê?
Não, mas e se isso daqui? Porque na verdade eu não tenho tanto. Aí conta uma história, né? Eu falei, então, mas o e se a gente só sabe no depois. Essa parte da Uhum, pessoa que vai te entrevistar não é a sua parte. uhum. Você está antecipando uma coisa que até aqui não existe, né? E aí você dá aquele encorajamento para a pessoa se arriscar, né? E tudo bem. Deu certo, ótimo. Não deu, parte para Não, e próxima, é né? tão bom falar assim, pelo menos eu tentei, Exatamente. porque o que pode acontecer, e assim, ao longo da minha carreira, muitas mulheres vieram falar comigo, né? Até porque eu tenho uma carreira estranha no sentido de muitas mudanças e Uhum. sai de uma área técnica, vai para, né, e de crescimento. Então as pessoas olham e falam assim: olha, tem uma posição tal, Uhum. mas eu sou dessa área. O que você acha? Eu falei, tenta. O pior que pode acontecer é você não ser escolhida, Exato, mas se der certo, é uma oportunidade para você se desenvolver. exato. Até porque eu sempre vou nesse discurso também. A parte técnica, você corre atrás. É bem mais fácil, É, nossa, gente. até porque ela tá brincando, mas É, não é? não, aí Tirando você paga o algumas curso. profissões, Aham, claro, que você realmente precisa estudar antes de aham. executar, exemplo, um médico. Eu não vou num médico que não tenha feito Sim. medicina. Ou aquela especialização que você tá precisando, né? Isso. Tirando algumas, né, algumas bem específicas, Sim, hoje em dia as fontes para você aprender são inúmeras. na palma da mão, Gente, literalmente, né? inúmeras. Assim, ó, não dá para alegar ignorância. Não, Eu falo assim, se você quer, tecnicamente, tá disponível. Mas é. também, se você quer, do ponto de vista comportamental, dá para desenvolver Sim, também. E dá para potencializar aquilo que você tem, para chamar mais atenção do que aquilo que você não tem. Que eu acho que isso exatamente. também é uma estratégia. Como eu dou luz para aquilo que eu sou melhor Uhum, e como que eu minimizo aquilo que eu não sou tão boa. exato. Quase como se a gente pensar numa estratégia de vestimenta. Aham, Sabe? Assim, o meu ombro é largo. Então, sim. eu sei lá, não é minha área, tá? Mas eu Aham, vou usar uma roupa mais escura aqui para dar uma diminuída. Por exemplo, no meu caso, quadril mais largo. Então, eu tendo a usar peças sempre lisas, mais escuras, sim. para dar uma É Que te estratégia. favorece. Exatamente. Então, o que eu tô tentando fazer aqui, o Sim, paralelo uma é, do mesmo analogia. jeito que você usa estratégias para realçar e minimizar aquilo, realça o que você gosta e minimiza aquilo que você não gosta nas suas vestimentas no seu corpo, você também pode usar nas suas competências. Exatamente, nas suas competências, nas suas experiências, E né? que competências você tem para onde você quer ir, o quanto que elas vão estar no lugar de luz. Exatamente. Porque tem lugares hoje que eu olho, eu vou pegar um exemplo, né? Eu fui de área técnica 15 anos na minha carreira. É, deu tudo certo. Porém, eu não quero voltar para lá nunca mais. Uhum, Porque não era o meu lugar de luz. uhum. Era o meu lugar de esforço, de, sabe, que me esticava, que eu não tinha prazer, que eu não tinha alegria. Claro, hoje vendo o filme eu consigo identificar Sim. isso. Então eu não quero mais, porque não tira o meu melhor. Uhum, Posso fazer? Posso. Tenho capacidade para fazer? Tenho. Quero? Não quero. uhum. Entendeu? Exato. Porque não é o lugar que eu vi que eu brilhei. Então, qual é o lugar hoje que você brilha? Qual é o lugar hoje que tira o seu melhor? Qual é o lugar hoje que o que você carrega da sua história, das suas competências, do seu conhecimento, vai trazer os melhores resultados? E muitas vezes eu vejo pessoas que estão teimando de estar em um lugar que não é talvez o lugar para ela. Exato. E que tem um lugar muito melhor para ela, que ela poderia fechar uma porta e abrir outra. E o que falta muitas vezes é coragem. Boa. Porque, pegando o que você Né? falou, também estão lá perdendo tempo e também preguiça. Tô na Uhum. zona de conforto, Comodidade. sabe? Ah, e aí esperando a espera de um milagre. Gente, Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, as pessoas têm que sair desse lugar. Então, um tempo atrás eu conversei com um executivo e na área de finanças, cara brilhante e tal. Chegou num teto, mas já tá há X tempo naquele lugar, naquela empresa, tem um conforto ali, tem a tal da segurança, né, tal. Mas já sabe que dali para avançar não vai mais. E quanto mais a gente sobe, a gente sabe que o funil vai diminuindo, né? Uhum. As possibilidades de manobra no mesmo Sim. lugar. Então, eu falo, ó, não tem outra,
não tem outra alternativa a não ser, de repente, você ir para um outro país, que já aconteceu, não sei se abre de novo, ou você ir para o mercado. Uhum. E acredite, nessa fase da vida de carreira veio o tal do e se. Eu falei, mas são só conversas, vai sentir o ar fora desse ecossistema que você tá. Porque você só vai saber quanto você vale de verdade quando você vai para campo, quando você vai conversar com pessoas, quando você vai se experimentar. E aí, falando no caso dele, e é o maior privilégio poder fazer isso nesse conforto aí favorável aonde você está agora, porque não tem nada acontecendo a não ser o emocional dele que já estava bem desgastado, mas algo mais crítico, que ele tenha que aceitar uma proposta imediatamente, sem muito pensar, por uma pressão financeira ou outra coisa qualquer, é o melhor lugar para você se testar, para você ir conversar, para você sentir o quanto que você está valendo, aonde você brilha, aonde uma pessoa que vai te entrevistar brilha os olhos quando você fala da sua experiência, porque aquilo que você às vezes acha até que está saturado é o que eles estão precisando. E o teu passe vai aumentar, sabe? Mas às vezes a pessoa, por N questões, fica, sabe, nessa. Ai, não Posso dar uma sei. dica? Dá. Que eu sempre fiz na minha carreira. Ah, Me chamou pra entrevista, eu vou. eu falo isso. Eu sou facinha, facinha. Sabe por quê? Ficou ruim essa fala, né? Eu vou repetir aqui só pra gente fazer um corte bonito. Olha, me chamou pra entrevista, eu vou. E vou explicar por quê. Primeiro, treinamento. Você treina a sua habilidade de contar a sua história, de entender se o outro tá engajado. É um treinamento. Segundo, eu vou entender quanto que eu tô valendo. Será que o meu salário está defasado? Será que o meu cargo? Será que, né? Quero entender como o mercado está se movimentando, porque a gente, quando entra para um trabalho, parece que a gente só vive aquilo. E terceiro, vai que surge uma oportunidade legal. E para mim são conexões. Eu acho que tem um quarto, né, pilar para mim importante, que é assim, conexões, porque pode ser que a hora que realmente eu preciso, eu tenho já uma conexão de alguém que eu posso mandar uma mensagem. Exatamente. Então, vá, você não tem nada a perder. Só tem a ganhar. Você tem o lugar de falar se você quer ou não quer. Ninguém vai te obrigar, mas é um treinamento. Eu acho que é super importante. Eu quero mudar aqui, porque eu acho que tem um estigma, podemos dizer assim, da história da mulher no mercado de trabalho ir se masculinizando, porque se ela é frágil demais, ela não consegue se posicionar, ela não vai ter o respeito. E talvez a gente está vivendo agora um movimento das mulheres irem resgatando um lugar de mais de ser elas mesmas, vamos chamar assim, de feminilidade e tudo. Queria que você trouxesse um pouco de conteúdo sobre isso. Então, eu vi um outro podcast, você conversando com a Cida sobre isso, né? E assim, gente, eu sou da mesma escola. Eu não senti na minha carreira, eu não sei se por mim ou pelos ambientes, essa coisa de, eu fui diminuída. Eu não fui reconhecida. Eu não cresci porque eu ficava pensando se o meu salário realmente estava bom ou não em comparação com algum outro homem que ocupava uma cadeira igual ou similar à minha. De verdade, vou ser meio direta aqui, eu não perdi o meu tempo com isso. Porque o meu foco sempre foi no que eu queria realizar e no que eu estava fazendo. Ponto final. Você ganha um tempo de energia mental e emocional, que já dá muito trabalho. Só por isso, né? Então, eu não vejo muito isso. Eu acho que quando a gente foca no que entregar, foca no seu autoconhecimento, a chance de dar errado no caminho que você se propôs a trilhar é muito menor. Débora, mas está dizendo que não acontecem coisas? Acontecem. Eu tive situações que eu tive que manobrar por uma gestão masculina, mas não era por ser homem, era pelo comportamento da pessoa. Como eu tive lugares em que eu aprendi demais em ser, de repente, uma das poucas mulheres daquela mesa, né, de comitê, sendo de RH ou de outras áreas, enfim. Então, eu acho que o segredo
acima de tudo, se tem uma fórmula, é de novo voltar para esse lugar que a gente estava falando do começo. Porque quando você tem o autoconhecimento, quando você sabe quem você é, por mais que você tenha fragilidades, e todos temos, né? As mulheres são mais abertas para falar sobre isso do que os homens, mas todos têm. Você vai articulando numa forma em que você consiga se posicionar por aquilo que você carrega. Eu acho muito difícil isso não acontecer. E se não está acontecendo no lugar em que a pessoa está, para pensar se é o problema, o seu problema ou o problema do lugar, que não favorece aquilo que você tem para entregar, ou se você já encerrou um ciclo ali e você precisa passar para o próximo, né? Então, eu acho que não tem que se masculinizar. Eu vivi nos últimos anos no mundo corporativo, num ambiente extremamente masculino, que é a tecnologia, né? Então, eu ia realmente para reuniões, né? Uma mulher ou outra ocupavam ali cadeiras, né, do negócio para conversar enfim, atender ali como meus clientes internos, em mesas, né, de comitê, de diretores, enfim, a maioria homem, mas eu nunca tive que me masculinizar, né? Ou mesmo entrar. Era engraçado, porque às vezes quando eu tava na sala, não, a Débora tá aqui, então vamos pegar leve no palavreado. Até porque talvez um lugar estratégico é assim, ser feminina é uma estratégia. Sim. Porque o homem vai respeitar esse lugar Exato. de você... Quando você tenta entrar num jogo de brigar por igual, você já sai perdendo. Não, gente. Porque já não é igual. Eu lembro de uma situação muito... Isso me marcou demais, assim. Eu tava com um diretor e ele era mais incisivo, assim, né? E aí estava tendo um problema burocrático que a gente não estava conseguindo resolver, de uma assinatura que uma pessoa acima de mim tinha que fazer para liberar uma coisa que ele queria. E volta e meia ele me chamava na mesa e um dia ele estava muito bravo. E ele falou, batendo na mesa, Débora, eu não aguento mais isso. E aí, né, português veio de várias formas, isso, aquilo, não sei o quê, porque isso está me atrasando, e o cliente não sei o quê, não sei o que lá, nananana. Aí eu simplesmente cheguei, acabou? Tá, você sabe que você tá batendo na pessoa errada, né? Como assim? Eu falei, porque tudo que tá na minha alçada, eu já te entreguei, porque estamos aqui para isso, certo? Então vamos bater na pessoa certa? Tá na hora de você usar o seu crachá? Então, veja, eu não perdi a minha feminilidade, mas eu fui mais incisiva no sentido de falar, ó, peraí, pé para trás, você tá vindo demais aqui para cima e vamos resolver. Tá bom, vou entrar aqui. Mandou um e-mail para a pessoa, deu a carteirada, né, como a gente chama, apresentou o crachá. 2 minutos. Falei, estamos felizes agora? Estamos felizes. Então, você vai, na sua forma de ser, encontrando caminhos para manobrar. Isso foi pontual, não era uma pessoa que era assim o tempo todo, mas para pontuar os momentos em que a pressão aumenta. E às vezes ele vem ali num nível e num tom como se ele tivesse ali com os brothers, né? Isso eu vivi assim, poucos eventos assim, né? Mas eu me lembro de um bem recente que a pessoa me expôs numa reunião de uma forma muito agressiva. E aí, quando terminou, eu liguei de vídeo, porque não era uma reunião presencial, e eu falei, olha, eu não te dei espaço para você fazer tal coisa, não gostei. E aí a pessoa começou a alterar a voz, e quanto mais ela aumentava, mais eu diminuía, mais eu falava devagar. E até um momento que ele começou a falar devagar. Então, quando você entra na mesma energia, Na mesma frequência, vai dar ruim, porque assim, é uma mulher com um homem, e o homem é mais agressivo, ele é mais duro. Então, eu acho que todas as vezes que uma mulher vai para um embate, tipo, de igual para igual, ela já sai, na minha visão, ela já sai perdendo. E ela pode ser estratégica e usar a feminilidade de um lugar de falar assim, olha, não grita comigo, tá sendo desrespeitoso. Eu adoro quando eu fui dar uma aula sexta-feira, e eu não sei se eu falei alguma coisa sobre xingamento, eu não me lembro, porque eu não gostava. E aí o mentor que veio depois que eu falou assim: nossa, a Paula não vai gostar de assistir minha aula porque eu xingo muito. E eu falei: é verdade. Eu não gosto de estar em ambiente que o palavreado é pesado.
As pessoas sabem que eu não gosto, por exemplo, meu Sim, marido, meu filho. E aí, sabe o que é bom? Ninguém faz. exatamente. Te respeita. Me respeita. Então, eu não Ah. preciso ser aquela mulher que vai xingar pra caber, Sim, pra me adaptar, pra ser aceita. Pronto, pra ser exato. aceita. Para Eu ser acho que, aceita. né? É, Que eu acho que a gente busca esse lugar de aceitação, de fazer parte do grupinho. Não exato. é? Ah, eu quero fazer. Eu lembro que tinha sempre essas histórias, né? Mas assim, não, tem o grupinho dos preferidos. E aí tem Aham, que fazer de tudo. Eu não quero ser do grupinho dos preferidos, assim, não aham. é esse o meu objetivo de vida, Sim, né? Eu quero estar leve, tranquila, entregar o que eu tenho que entregar. Porque se você ir pro grupinho dos preferidos, você vai buscar seu comportamento ser igual ao do grupinho de preferidos. exatamente. E às vezes não é você. Exato. Aí você pede Pronto. e pede bonito. E Aham. aquele sacrifício que você fez não vai ser sustentável. Porque você está levantando uma performance, uma máscara ali, que não é você. E às vezes fazendo um sacrifício muito grande que não vai gerar o resultado que você quer e muito em breve você vai ficar frustrada. E pior, né? Porque você fez ali uma manobra para encaixar num lugar. É. Onde E fico pensando na história assim, ó, a mulher que é mãe e tá trabalhando e tá com um filho pequeno, e aquela história assim, filho ficou doente, tá ligando, e ela se sente incomodada de ter que atender ou resolver ou ligar para fazer um follow-up, porque o homem normalmente não faz. Uhum. Então, tipo, nossa, eu não posso fazer porque ele não tá fazendo. E é aí que eu acho que começa a ser um lugar de muito peso pra mulher, não Muito é? peso, muito peso. Então, assim, se você é mãe, se você tem essa responsabilidade, sim, faça bons combinados. Entrou numa reunião, tem algo acontecendo na sua casa. Quer ver uma coisa? Isso Uhum, aconteceu comigo, tá? Várias vezes. Se o meu marido ligava, eu não atendia, uhum, tá? Tipo, tô na reunião, mandava mensagem, tô na reunião. uhum. Hoje, olha como eu fiquei uma pessoa mais sábia. Quem é a pessoa mais importante que vai envelhecer comigo até morrer? Meu marido. Certo, marido? Nós vamos envelhecer até morrer. Isso aí. Tá juntinho. Então é assim, se ele é a pessoa mais importante, como é que eu demonstro isso quando ele me liga? Atendendo. Então, quando eu não atendia ele, eu dizia pra ele: você é menos importante que a reunião que eu estou, que as pessoas que estão na reunião. E isso que eu acho que é uma história, tipo, me adaptar pra caber, me adaptar pra ser aceita, me adaptar pra não ser criticada. E no final não ganhava nada com isso. Uhum. Porque as pessoas nem vão se incomodar se eu Não, pedir, gente, licença, podem continuar 5 minutos. Então, assim, hoje, não importa onde eu esteja, se o meu marido ou meu filho ligarem, eu vou atender. eles são a sua São a minha prioridade. prioridade, de uma maneira educada. Claro, existem as exceções, Sim. existem. Tipo, tô dando uma aula, tô dando uma palestra, não vou no meio da palestra da aula, já deixo bem combinado com eles. Mas tirando essas pouquíssimas exceções, sim. E aí eu acho que quando a gente é a gente mesma, sincera com os nossos valores, com a nossa essência, com a nossa identidade, falando muito já de um podcast aqui de identidade, a coisa flui de um lugar que não importa o que o outro está pensando, importa se eu estou de acordo com aquilo que eu acredito. Exato. É isso? Faz É, sentido? é isso, faz total sentido. E isso acontece muito, por quê? Porque existe uma coisa chamada medo. Por que que às vezes eu faço essas manobras, seja em função da minha família, ou seja, para me adequar Uhum. ao clã, grupo, né, que eu acho que é favorito, porque eu tenho medo de algo. Uhum. Ah, por exemplo, não, poxa, eu não posso fazer isso que você falou, de avisar que eu vou atender ou vou ao médico, né, enfim, porque eu posso perder meu emprego. Aí a gente fica muito refém desse medo. Uhum. E por que que a gente fica refém desse medo? Porque a gente está depositando todas as condições de progresso, sucesso, avanço no outro. Uhum. E a gente Boa. não está olhando para dentro de nós para saber quem eu sou, para saber o que eu carrego, para saber no que eu faço bem, como você falou, Uhum. onde eu vou brilhar. Uhum. E se aquele lugar, sendo uma pessoa, lógico, de bom senso, enfim, não vai abusar, né, também. Se aquele lugar não consegue abraçar de uma maneira, né, pelo menos esperada as minhas fases ou uma Uhum. situação, eu tenho que ir para um outro lugar. Uhum. Mas eu vejo na minha história que muitas vezes que eu tentei fazer essa manobra e me estiquei demais, e aí fui ficando mais cansada e não vi os avanços acontecerem, foi exatamente porque tinha um medo por trás
de repente, aquele lugar me mandar embora, Uhum. por exemplo. É um medo que muitas pessoas passam. Ou da pessoa não aceitar o Não. meu projeto. Uhum. É normal, Não. mas calma, né? Uhum. Por isso que é mais que útil você trabalhar algumas coisas na sua vida para esse autoconhecimento, para não ficar refém do outro, te validar o tempo inteiro, dizer o quanto que você vale, no que você é bom, aonde você pode, né, ser bem-sucedido. As pessoas às vezes ficam muito dependentes da carreira da empresa, elas não montam a própria carreira delas. E aí, quando as coisas começam a ficar forçadas, eu não saio daqui porque eu tenho medo, eu não vou. Então, comentar que eu vou atender meu filho, meu marido numa reunião antecipadamente, porque o que vão pensar? Né? E no final das contas a gente sabe, mas isso a gente vai aprendendo muito com amadurecendo, que quando a gente sai, gente, não foi aquele dia que você, né, falou, enfim, o que vai... Não, e talvez o que vai acontecer é até o efeito contrário. As pessoas vão te respeitar mais pelas escolhas que você está fazendo e pela coragem que você tem de se posicionar, né? Exato. Então também tem isso. A gente começa a criar modelos ideais que, na verdade, talvez é só na sua cabeça, que nem é assim, né? Nem é tudo isso, né, que você põe de peso. Você acredita que já tá acabando? Jura? Juro. Gente, a gente não falou nem metade. Tô falando que isso aqui passa rápido. Passa muito Vai ter que ter um rápido. segundo. Mas eu queria muito finalizar com você, deixando um recado para quem tá assistindo aqui sobre carreira, sobre ser mulher no mundo corporativo, sobre mentoria. Dá um recado final especial. Meu recado final especial para você, especialmente mulher, é: olhe para si, conheça você, saiba também os pontos que você não é tão boa assim, mas não olhe só para eles e procure dar mais luz ao que você carrega do que o que você não tem. E tenha um plano. Eu acho que ninguém vai para frente se não tem um plano, não trabalha o seu autoconhecimento e cuida do seu emocional. A gente está vivendo um tempo de muita pressão por performance na vida, coisas aceleradas, e cuidar da saúde emocional e mental é o que vai te manter onde está e te levar para novos lugares. Então, não descuide disso e tenha isso como prioridade no seu plano pessoal, profissional, enfim. Ai, adorei. Gente, olha, espero que você tenha gostado, assim como eu. Muitas dicas aqui. Acho que o que a Débora trouxe é para a gente pensar, ter insights, porque a partir disso a gente começa a questionar comportamentos. E esse é o primeiro passo, né? Autoconhecimento. Isso. Então, siga ela nas redes sociais, porque tem vídeo, tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te inspirar. Obrigada e até o próximo. Até.